Capítulo 15. Lilith. Assim que ela se decidiu, tudo, inclusive o tumulto que se agitava em seu coração, se aplacou. Quando ela empurrou sua cadeira até a área de estar, John estava recostado em uma parede olhando o oceano, hipnotizado pelo ir e vir da vegetação marinha no ritmo do movimento das águas. A comida já estava na mesa. Lili parou ao seu lado e quebrou o silêncio. Em que está pensando? John não se virou para ela. Você sofreu perdas terríveis para alguém tão jovem. Provavelmente nunca vou entender por que a alma humana tem uma necessidade tão grande de recordar e reviver suas tragédias. Anita contou para você? Ele levantou a mão para detê-la e baixou lentamente quando ela se calou. Às vezes, prosseguiu ele com a voz triste, sinto que a minha função é acrescentar mais fardos sobre seus ombros, cutucar sua dor. Isso me deixa arrasado. Não gosto de fazer isso, e gosto cada vez menos à medida que meu afeto por você aumenta. Lili ergueu a mão e tocou seu braço, um gesto que ela nunca tinha feito antes. Você se importa comigo? Sim, afirmou ele, ainda olhando para o balanço das águas. Para mim, isso foi algo totalmente inesperado. Acho que os relacionamentos têm vida própria. Não se importam com a história, os compromissos ou as necessidades das pessoas. É irritante, mas também são uma dádiva, uma alegria, um mistério, como se costuma dizer. Ele inspirou e expirou lentamente, um suspiro que vinha do fundo da sua alma. Então, sim, eu me importo com você, e isso atrapalha meu julgamento. Ele franziu os lábios como se quisesse evitar que eles revelassem ainda mais coisas. Então pare de se importar, sugeriu ela, mas não estava sendo irônica. Não estou acostumada a ter pessoas se importando comigo. É estranho, e como você disse, só complica tudo. Quem me dera se fosse tão simples assim. Eu tentei me distanciar, me convencer de que você era apenas uma missão que eu precisava cumprir, mas não adiantou. Ela sorriu com uma facilidade surpreendente. Não acredito. Você estava tentando gostar menos de mim? Parecia o caminho mais seguro. Acredite, disse ela. Os caminhos raramente são o que parecem e não são previsíveis. Talvez a segurança esteja em quem acompanha você, e não no caminho que você escolhe. Ele a encarou surpreso. Esse é o tipo de sabedoria que não se conquista com facilidade, reconheceu ele. Obrigado pela dica. Isso é algo que todos nós deveríamos ter em mente. Sem saber como responder, Lili anunciou em um tom de voz sarcástico. Bem, se isso for ajudar, eu não me importo muito com você. Acho você curioso, mas não gosto nem desgosto de você. Ela não estava dizendo a verdade e suspeitava que ele soubesse disso. Ele olhou para cima e, passando alguns instantes, voltou a fitá-la. Não, isso não ajuda nem um pouco. Não diminuiu em absolutamente nada a profundidade do meu sentimento por você. Um medo inesperado percorreu sua espinha. Você não está tentando me dizer que está apaixonado por mim, está? Por Deus, não! Exclamou ele, apaixonado. Aquele sentimento romântico que deixa as pernas bambas e torna você um ser praticamente inútil? Não, nada disso. Que bom, disse ela com um suspiro. Isso teria dado um nó na minha cabeça. Não que alguém não possa se apaixonar por você, mas eu e você, nem pensar. Você é velho. Quer dizer, deve ter uns 40 ou 50 anos, não é? Ela fez uma careta para enfatizar sua repulsa. Ufa, provocou John rindo. Ainda bem que esclarecemos isso. E você tem razão. Eu tenho uns 40 ou 50 anos e você é um bebê. Eu não sou um bebê, reclamou ela. Sou uma mulher jovem e forte. E teimosa. Ele tornou a sorrir, mas quando voltou a olhar pela janela, o sorriso se apagou. Por que está tão triste hoje, John? Porque eu já sabia. Eu já sabia do que haviam feito com seu corpo, mas não sabia como lhe contar. Você foi privada da dádiva de poder gerar uma criança, e mesmo com todos os nossos recursos, não podemos lhe dar isso de volta. Sinto muito, muito mesmo.
Eu também, emendou ela. Na verdade, eu não sinto nada. Estou meio anestesiada. Talvez seja melhor assim. Talvez, concordou John. O sofrimento é uma coisa estranha. Como a alegria, ele nos pega desprevenido, totalmente de surpresa. Faz parte da vida, faz parte da natureza humana. Todo mundo está estragado por dentro, John? Todo mundo está sofrendo? É impossível evitar o sofrimento, Lily. A dor é o que todos nós temos em comum. Assim como a sua alma, o cosmos está estilhaçado. Mas preste atenção. John a encarou, agachando-se ao lado da sua cadeira. Lily, se você participar de sua própria cura, abrirá possibilidades de que a criação também seja restaurada. A minha cura? Porque tudo depende de mim. Tudo depende de cada um de nós, porque cada um de nós importa. Fomos todos criados em Adonai. Nele estamos todos conectados uns aos outros, quer reconheçamos isso ou não. Alguém pigarreou perto deles e quando Lily se virou para olhar, viu Simon parado na porta. Ela se perguntou há quanto tempo ele estaria ali, quanto da conversa teria ouvido. John se levantou, cumprimentando-o com um aceno da cabeça. Com licença, falou Simon, vim apenas conferir como você estava. Pelo que me disseram, perdi momentos de fortes emoções mais cedo. Estou me sentindo melhor, obrigada, respondeu Lily. E era verdade. Embora ainda sentisse febre e infecção, ambas pareciam ter diminuído. Ela esperava que Simon ficasse feliz em ouvir a notícia, mas em vez disso ele pareceu perplexo. Lily voltou-se para John, que estava imerso em seus pensamentos. Acho que estou pronta para voltar ao trabalho. John respirou fundo e sorriu para ela. Lily detestava ter que enganar alguém tão gentil. A lembrança de quem ela era de verdade, uma pessoa manipuladora e mentirosa, embrulhou seu estômago. Mas não deixou que nada disso transparecesse em seu rosto. Não acho que seja uma boa ideia, minha querida, censurou ele. Você parece ter melhorado um pouco, mas ainda está exausta. Acho que o universo pode lhe dar mais um dia de descanso. Eu me importo mais com você do que com o destino do nosso planeta. Ele está na palma da minha mão. Foi a primeira coisa que lhe veio à cabeça. As palavras de John ricochetearam dela como uma pedra com um escudo de metal. Se John soubesse a verdade a meu respeito, ele me rejeitaria no mesmo instante. O que ela poderia fazer além de concordar? Fingir que se submetia aos conselhos dele. Você não vai comer nada? Perguntou ela. Não, respondeu John. Mas você deveria, e depois seria bom descansar um pouco. Estou com mau pressentimento sobre amanhã. Ainda não entendi direito do que se trata, mas de qualquer forma, isso vai ter que esperar. Ele se inclinou e deu um abraço mais demorado que o normal em Lily, quase como se estivesse se despedindo. Ele beijou sua testa e se retirou. Embora não fosse necessário, Simon empurrou a cadeira dela para perto da mesa. Ele é ingênuo e sentimental, ou talvez coisa pior, afirmou ele quando John já não podia ouvi-los. Ninguém ama dessa forma, a não ser que tenha algum motivo. Lily, você não se deixou enganar por nada daquilo, certo? É claro que não, respondeu ela. É revoltante a maneira como eles estão usando você, cada qual para o seu próprio objetivo. John é o pior de todos. Como pode dizer isso? Ele abriu mão de tudo por mim, da sua casa, da sua privacidade, provavelmente do seu dinheiro. Ele não abriu mão de nada. Este refúgio é o pequeno reino dele, e você é o peão que vai consolidar seu poder. Você nem imagina a autoridade que ele passará a ter depois que tiver o verdadeiro registro dos inícios nas mãos. Será que não entende? Todos eles sairão ganhando. Poderão influenciar o mundo inteiro e criar a mitologia que lhes for mais conveniente. Lilith, eles só querem usá-la. Você não pode deixar que isso aconteça. Você tem certeza disso? Não é óbvio. Simon se sentou ao lado dela e começou a colocar comida em seu prato. Ainda não percebeu como John e os outros estão sempre sussurrando? E sempre param de falar quando me aproximo. Estão tramando alguma coisa. E eu lhe garanto que não é no seu bem que estão pensando. Lily remexeu a comida. Tinha perdido o apetite. E você? O que está fazendo aqui? É no meu bem que está pensando, Simon?
O sábio se deteve e olhou para ela. Não, Lilith, não estou pensando no seu bem. Mas, pelo menos tenha a decência de admitir isso, em vez de mentir descaradamente como os outros. Simon pegou sua mão. A pele dele estava fria e suada, mas ainda era gostoso senti-la contra o corpo febril. Não lhe desejo mal algum, mas confesso que estou interessado em você por motivos próprios. E que motivos seriam esses? Lilith, se você for mesmo a testemunha capaz de mudar a história, talvez possa trazer minha esposa de volta para mim. Mas Simon, achei que você tivesse dito que ela estava morta. Não para mim. Eu disse que ela está em um lugar melhor. Ela está presente em cada momento de todos os meus dias e nos meus sonhos à noite. Ela aparece, mas eu não posso abraçá-la. Ela era tudo para mim e eu tinha perdido as esperanças de reencontrá-la até conhecer você. Lilith, você me deu a coragem de viver e ter esperança novamente. Juntos, nós dois podemos mudar o mundo. Lili estava assustada. O que Simon sentia pela esposa era amor ou obsessão? Ela não conseguia ter certeza. Mas a intensidade daquele sentimento mexeu com ela. Algum dia, alguém poderia amá-la tanto quanto Simon amava sua mulher? Como? Perguntou. Não consegui impedir Adão. Ele virou a face antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo. É verdade, concordou Simon, mas você ainda pode impedi-la. De quem você está falando? De Eva? Impedi-la do quê? Simon se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Já falei demais. Ela deve tomar decisões reais para que dê certo. Mas se eu falar demais, ela pode se sentir coagida e aí nada vai mudar. Ele estava pensando alto e não exatamente falando com Lili. Mas talvez, se eu falar apenas o suficiente, o resto possa entrar nos eixos sozinhos. É isso. Ele voltou para o lado dela e se deixou cair em uma cadeira. Você precisa voltar esta noite, disse ele pegando o braço dela. Lili recuou, assustada com o comportamento estranho de Simon. Voltar para onde? Para o jardim. Você precisa testemunhar esta noite. Mas estão todos em seus quartos. Temos que fazer isso agora. Fazer o quê? Você nem me disse. Você só precisa fazer uma coisa antes. O quê? Disse ela, quase com medo de perguntar. Preciso olhar no espelho outra vez. É a única maneira. Não posso, Simon. Não me obrigue a fazer isso, por favor. Lilith, ele se ajoelhou diante de sua cadeira e cruzou as mãos sobre os joelhos. Será que você não entende? Não há outra saída. O espelho não só reforçará a verdade sobre quem você é e por que está aqui, como lhe dará o poder de estar presente e se tornar visível no jardim. Ele lhe dará a capacidade de efetivamente fazer algo. É o espelho que lhe dá o poder de mudar os acontecimentos e de mudar a história. Você precisa confiar nele e no que vê em seu reflexo. Por favor. Embora parecesse loucura, Simon tinha razão. Ela havia ficado mais tangível no Éden depois de ter furado o dedo no espelho. Mas, espere, tinha sido o espelho ou a picada da serpente que fizera isso acontecer? O que lhe dera esse poder? Ela não conseguia se lembrar das palavras exatas de Simon. De todo modo, o espelho e a serpente pareciam estar conectados. Então, provavelmente não fazia diferença. O importante é que ela havia tomado a decisão de assumir seu destino como Lilith, e ele estava lhe mostrando uma maneira de fazer isso. Está bem, o espelho ainda está no meu quarto, dentro da penteadeira, mas eu não vou colocar minha mão ali. Posso pegá-lo para você. Enquanto ele empurrava sua cadeira em direção ao quarto, outra pergunta passou pela cabeça de Lili. Simon, foi você quem pegou o anel e a chave? Não, não preciso de nenhuma dessas duas coisas. Mal cheguei a vê-las. Simon foi assertivo e Lili acreditou em suas palavras. Chegando ao quarto, Simon encontrou rapidamente o espelho que ainda estava escondido no saco e o entregou a Lili. Quantas vezes você tocou a pedra? Perguntou ele. 2, respondeu ela. Foi o suficiente. Bem, esta noite você precisa tocá-la 3 vezes. Não, 4, mas não menos do que 3. Simon, como você sabe de tudo isso? Como sabe que eu preciso olhar no espelho para mudar a história? Como sabe que se eu tocar 4 vezes vai ser demais? Ele hesitou. Minha esposa, Karen, o tocou 6 vezes. Lili largou o espelho no colo. Este negócio matou sua mulher. E você quer que eu o toque? Está maluco?
Não, não, você entendeu errado. Não foi o espelho que a matou, mas estava com ela da última vez que a vi. Quando eu a encontrei, ela era apenas um corpo, sem ninguém dentro. A verdadeira Karen desapareceu e nunca mais voltou. Ela havia pressionado a pedra 6 vezes. E você espera que eu... O que aconteceu com Karen não tem nada a ver com você. Eu a alertei. Avisei que o espelho não era para ela. Karen não era uma testemunha. Este espelho é para você. O sacrifício dela não significou nada. Mas por causa dela, agora tenho respostas para você. Você é a testemunha que pode mudar tudo. Lili removeu lentamente o espelho da sacola e olhou para ele. Como antes, viu uma massa cinzenta e rodopiante, como nuvens disformes em constante movimento. Você disse que Karen foi para um lugar melhor. Não sei exatamente onde fica. Quando a vejo em meus sonhos, ela não me reconhece, mas parece feliz. Lili aproximou seu polegar direito da pedra vermelha. Espere, ordenou Simon, fazendo ela recolher o dedo na mesma hora. Lembre-se, 3 vezes, não 4. 3 vezes serão suficientes para lhe dar a autoridade de permanecer onde quiser. E se eu quiser ficar no Éden? Então você poderá ficar lá por quanto tempo quiser e não voltar. É assim que você será envolvida na história e mudará o mundo. A magnitude daquela declaração tirou seu fôlego. Lili não queria ter esse poder, mas Lilith sim. Foi Lili quem falou. Não devíamos contar a John e aos outros? Não podemos. Eles nunca deixariam correr esse risco. Então estão aqui porque querem algo de você. E você, Simon? Me diga outra vez, por que está aqui? Estou aqui para servi-la e, se possível, encontrar Karen. Sem pensar 2 vezes, Lilith pressionou o polegar contra a pedra. Uma descarga de dor subiu pelo seu braço até o ombro, como se ela estivesse pegando ferro em brasa. A pedra absorveu seu sangue e a superfície do espelho começou a mudar. Ela afundou o dedo ali uma segunda vez, fazendo a dor penetrar mais fundo, espalhando-se até o seu outro braço e descendo em direção às pernas. Lili arquejou, mas manteve o controle. Então forçou o dedo contra a pedra uma terceira vez. A dor foi tão forte que era como se seu corpo estivesse sendo esgarçado. As chamas estavam em toda a parte, nos seus pés, nos seus cabelos, em cada nervo, em cada neurônio, numa agonia tão intensa que nem ela conseguia gritar. Incapaz de resistir, ela olhou para o espelho. Seu olhar foi devolvido por uma criatura horrenda, o rosto em putrefação, olhos amarelos e purulentos, lábios retorcidos. Lili estava vendo tudo aquilo que mais temia. Ela era um produto estragado, pronto para ser vendido a quem estivesse disposto a pagar mais. Por trás de toda a feiura, ela conseguia enxergar a verdade. Ela nunca havia sido digna de amor. Era um erro, um acidente, um lixo imprestável. Não era boa, inteligente ou bonita o bastante. Não era nem mesmo uma mulher de verdade. Estranhamente, esse semblante inútil e imaculado pela vergonha também lhe dava poder. Lili não tinha nada a perder, pois nunca tivera nada desde o início. Guardando o espelho de volta no saco, ela o entregou assim e se apressou a guardá-lo. Eu sou Lilith e estou pronta, anunciei ela. Nunca mais voltarei para cá.